Paz do Senhor, irmãos. Gratidão ao Senhor por mais um dia. Eu tenho uma palavra de Deus hoje para o seu dia, que se encontra em Marcos 5, 21. Aí a gente vai ler só o 36. 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. A palavra do Senhor vai falar aqui que Jairo vai ao encontro de Jesus para ir ter com a sua filha em sua casa, para a curar de uma enfermidade. Mas na trajetória desse caminho entre a casa de Jairo, Jesus é parado no meio do caminho por uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Então, irmãos, aqui a palavra do Senhor vai falar que quando Jesus estava indo à casa de Jairo, no meio da multidão alguém o tocou. E quando ele recebe aquele toque, ele para a multidão e pergunta: Quem me tocou? E a palavra do Senhor vai falar que aquela mulher trêmula, vê que não tem como se esconder, ela vai até Jesus e a multidão e declara por que ela tinha tocado no Senhor. A palavra do Senhor vai falar que quando ela está contando, quando ela para ali Jesus e a multidão contando o que lhe havia acontecido, que assim que ela tocou, o seu sangue parou. E a palavra do Senhor vai falar que chega para dar aviso a Jairo, falando, para não incomodar mais o mestre, que a sua filha já tinha falecido. E aí a palavra do Senhor vai falar que Jesus fala para ele: Não temas, crê somente. Eu não sei o que você está passando, Qual é a sua causa, o que você tem colocado, nos pés do Senhor, que você está achando que está demorando, de acontecer. Aqui foi igual o caso de Jairo. Ele estava indo, com Jesus, ao encontro, da sua filha. Mas aí no meio do caminho, Jesus para. Talvez Jesus está indo, resolver, solucionar o seu problema. Mas às vezes tem alguém também necessitando, tanto quanto você. E Jesus para no meio do caminho para solucionar outro problema além do seu. E aqui a palavra do Senhor vai falar que a filha de Jairo tinha 12 anos. E essa mulher que parou Jesus no meio da multidão, havia 12 anos sofrendo com essa enfermidade. Então, 12 anos essa criança e 12 anos essa mulher padecendo por essa enfermidade. O que a palavra do Senhor está querendo falar conosco? Às vezes a gente está achando que o problema da gente é maior do que o problema do nosso irmão. E às vezes não é. Ou pode ser que às vezes o problema do seu irmão é tão grave quanto o seu. Ou tão ou necessita tanto da ajuda do Senhor quanto o seu problema. E aqui o Senhor parou. E essa mulher, ela foi curada para a glória de Deus. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor disse: Filha, vá em paz, a tua fé te salvou. A fé dessa mulher que foi tão grande,
tão tremenda que ela não alcançou só a cura do Senhor, mas também a salvação, que a palavra do Senhor mesmo está falando. Que ele falou que a fé dela tinha salvado ela. Como é que está a nossa fé nesse dia? Será que a tua fé, a minha fé está sendo tão grande quanto foi a dessa mulher aqui, que ela rompeu aquela multidão para ir tão somente tocar na orla do Senhor? E a fé dela foi tão grande que ela não chegou nem tocar em Jesus, mas tão somente na veste de Jesus ela tocou. E ela recebeu o milagre, recebeu além do que ela tinha ido buscar, porque ela foi buscar aqui a cura e saiu com a cura e a salvação. O milagre que o Senhor fez na vida dela foi completo, não foi um milagre pela metade, não. E é assim que o Senhor vai fazer na tua vida. Vai ser um milagre por completo. Não vai ser só o que você está pedindo, não. Vai ser além do que você está pedindo. Você crê? Se você crê, você vai romper barreiras, igual essa mulher aqui do fluxo de sangue, e vai receber o seu milagre, a resposta do que você tem clamado e colocado nos pés do Senhor. E aqui a palavra do Senhor vai falar que Jairo creu também, porque ele esperou Jesus para ir com ele para a casa dele, mesmo depois da notícia que tinham falado para ele que a filha dele já tinha morrido, para ele não incomodar mais o mestre. Então a palavra foi: pode ir embora, já era, acabou para sua filha. Não precisa ficar mais aí clamando para o Senhor ir com você na sua casa, não, porque não tem mais jeito. Mas aqui a palavra do Senhor vai falar que para o Senhor nada é impossível, porque Ele é o Deus que dá vida e o Deus que tira vida. E aqui Ele deu a vida à filha de Jairo novamente. Ele restaurou aquela criança e lhe deu a vida de novo. E aqui vai falar que Jairo também creu. Ele creu e ele esperou o Senhor. Ele esperou no tempo do Senhor. Olha o Senhor falando aqui conosco. Espera, porque vai chegar a tua vez. Aqui essa mulher parou e Jairo teve que esperar enquanto o Senhor entregava um milagre para aquela mulher também. E eu creio que ele estava aflito, porque ele queria que o Senhor fosse logo resolver o seu problema. Mas ele esperou. E a vitória veio para ele, para a casa dele também, porque a palavra do Senhor vai falar que ele esperou Jesus e foi com Jesus. E quando chegou na casa dele, estava um desespero total. Mas o Senhor falou para o povo não chorar, porque a menina não estava morta, mas dormia. E a palavra do Senhor vai falar que a incredulidade daquele povo era grande. Por quê? Porque eles riram de Jesus. Eles não creram na palavra que o Senhor tinha liberado ali. Mas a palavra do Senhor vai falar também que ela tinha morrido mesmo, a menina. Por isso também que eles riram de incredulidade. E eles não exerceram a sua fé, não fizeram igual Jairo fez. Porque Jairo, mesmo com as palavras ali falando que a filha dele já tinha morrido, mesmo assim ele não deu ouvidos àquelas palavras, mas ele creu na palavra que o Senhor liberou para ele e para a casa dele, falando que a filha dele não estava morta, mas a filha dele dormia e que era tão somente para ele crer. E ele creu e recebeu a vitória, e o Senhor foi. E o Senhor entrou naquela casa e o Senhor pegou pela mão daquela criança. E o Senhor mandou ela levantar e ela levantou. E o Senhor deu ordem para que a alimentassem, para que ela viesse ali recuperar suas forças, né?
E o milagre ali foi grande naquele dia, não só na casa de Jairo, mas também, creio eu, que na casa daquela mulher do fluxo de sangue, porque 12 anos também sofrendo dessa enfermidade não é fácil. E o Senhor se compadeceu daquela mulher também e a curou e, e também trouxe a filha de Jairo de volta à vida. Então, irmãos, não importa qual a sua impossibilidade. Nesse dia, tão somente creia, porque assim como o Senhor fez na vida daquela mulher do fluxo de sangue e também na vida da filha de Jairo, Ele pode fazer, Ele tem o poder para fazer na sua vida. Eu não sei qual é o seu problema, né? O de Jairo era a morte da filha e o dessa mulher era o fluxo de sangue, que já tinha 12 anos, né? Essa enfermidade nela. Mas o seu problema não importa qual é também. O Senhor tem o poder de solucionar, de trazer vida para o seu problema. Não importa a situação, não importa o que é, não importa o tamanho do milagre que você necessita. Tão somente faça igual Jairo e aquela mulher. Creia que o Senhor pode fazer o impossível. Então, somente faça a sua parte, porque Jairo fez a parte dele. Ele foi até o encontro de Jesus e ele pediu a ajuda, o socorro do Senhor. E essa mulher também, ela foi também ao encontro de Jesus. Ela não foi igual Jairo, né? Por causa que a enfermidade dela, ela não poderia nem estar no meio do povo, né? Então, ela foi assim, meio que escondida, mas ela rompeu barreiras e ela foi e ela alcançou o seu milagre. Então, se você não sabe o que é que você tem que fazer, qual é a barreira que você tem que romper para ir tocar em Jesus e alcançar o seu milagre, assim como Jairo e aquela mulher, ore, peça a direção ao Senhor. O que você tem que fazer para romper essa barreira e alcançar o seu milagre também, porque eu creio que assim como Ele fez na vida deles, o Senhor fará na vida sua e na minha também. Amém, irmãos? Então, essa é a palavra que o Senhor me deu para estar compartilhando, né, com os irmãos nesse dia. E até aqui, vamos orar? Pai, obrigada, Jesus, porque cremos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. Então, somente, Senhor, nos acrescente mais fé, nos ajude a romper barreiras, Senhor, nos ajude a ir avante e tão somente te tocar e crer que tudo o Senhor pode fazer. Pai, que nesse dia o Senhor venha abençoar cada pessoa, meu Pai, que ouvir, Senhor, essa palavra. E que o Senhor venha também entregar essa palavra a cada pessoa que necessita ouvir ela. Pai, é o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, tão somente creia e rompa barreiras, porque o milagre o Senhor também pode fazer na sua vida.